Então, olha só, nós agora estamos na página 129 do nosso livro. Nós vamos falar nesse vídeo sobre três sistemas: o digestório, o respiratório e o cardiovascular. Então, olha só, o sistema digestório, ele era chamado antigamente de sistema digestivo, tá? Agora é digestório. O sistema digestório, ele tem a função de transformar os nutrientes, né, os alimentos, em micropartículas. Então, quando eu como um bife, ele tem que chegar até dentro da minha célula. Todos os nutrientes deles têm que ser transformados em partículas bem microscópicas para poder entrar dentro da minha célula. Então, quem faz isso é o sistema digestório. Ele transforma as partículas grandes em partículas pequenas, em micropartículas, para poder entrar dentro da célula. Como é que isso acontece, gente? O sistema digestório, ele tem um tubo. Começa na boca, desce, passa nisso aqui tudo e termina no ânus, onde a gente elimina o que a gente não precisa através das fezes. Junto desse tubo, nós temos glândulas ou órgãos anexos. Por que anexos? Porque eles estão do lado, fazendo parte, mas não estão dentro desse tubo, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então vamos ver como é que isso acontece? Olha só, primeiro momento, a gente vai mastigar o alimento. Esse alimento ele é triturado e umedecido através da saliva, das glândulas salivares. Ele começa a ser dissolvido para facilitar a nossa deglutição, que é o engolir. Aí aquele bolo alimentar, aquela pasta triturada, amassada, desce, passa aqui, ó. Ele não tá mostrando pra gente, mas aqui tem a faringe, vem pro esôfago, que é esse tubo, e chega no meu estômago. No estômago, ácidos estomacais, eles transformam aquele bolo que a gente engoliu numa substância bem pastosa, quase líquida. E isso aí segue pro nosso intestino, aqui ó, o nosso intestino delgado, que é esse meio aqui, gente, tá? Esse meiozinho mais pro vermelho. Esse intestino delgado é onde realmente acontece todo o processo da digestão. Ali o alimento ele é transformado num líquido. Para quê? Para que esse líquido, essas substâncias são todas líquidas, microscópicas nesse líquido, né? Micropartículas. São absorvidas por umas estruturas especiais que em uma outra aula a gente vai ver, que absorvem esses nutrientes e jogam para o sangue para ir para dentro da célula. Tem a participação aqui no intestino delgado de dois órgãos anexos, como eu falei para vocês, que estão dos lados, que é o fígado, que produz a bile, que fica guardadinha na vesícula biliar, que ajuda a digerir gorduras. E nós temos aqui, cadê o meu pâncreas? Tá aqui, ó, o pâncreas, que produz o suco pancreático, que tem enzimas, substâncias especiais que vão terminar toda aquela dissolução do alimento. Bom, aí o que acontece? Meus nutrientes foram absorvidos. Isso aqui tá tudo líquido. Eu tenho que agora eliminar o que não me interessa. Como é que eu vou eliminar isso? Através das fezes. Mas, professora, se minhas fezes estiverem líquidas, eu tenho uma doença, né? É a diarreia. Eu tô com o que a gente chama de dor de barriga. Ah, então, gente, isso tem que ficar pastoso. Como que isso acontece? Aqui, nessa parte aqui, ó, mais clarinha, chamada intestino grosso, a água é reabsorvida. Ela volta para o nosso corpo, para a gente não desidratar, né? As fezes ficarem pastosas. E aí, enquanto esse bolo alimentar que já foi retirado os nutrientes, ali só tem coisas que nós não queremos mais, vai havendo uma decomposição, ele vai se transformando, essa água vai sendo reabsorvida, ele vai andando ali dentro do nosso tubo intestinal e aí vai virando uma pasta. Isso é a formação das fezes. Ou seja, como é que as fezes são formadas e guardadas no nosso intestino grosso? A água é reabsorvida, não passa pra gente, antes que vocês perguntem, fiquem na dúvida, substâncias ruins. Não, é só água que volta. O restante, estamos falando de um órgão todo íntegro, né? Todo bonitinho, normal.
a água volta, ela é reabsorvida e aquela pasta vai ficando, né, mais solidificada, mais pastosa e vai formando as fezes, que ficam guardadas nessa partezinha final aqui do intestino grosso, até que ela é eliminada, né, através do processo de defecar, através do órgão chamado reto, aqui no final, ó, que tem uma abertura chamada ânus. Acabou aqui meu processo da digestão, ou seja, transformei uma partícula muito grande, um hambúrguer, numa micropartícula. Aproveitei esses nutrientes, tá bom? Bom, vamos então agora para o nosso segundo sistema que nós vamos falar, que será o sistema respiratório, né? A respiração, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho da respiração celular? Então, olha só, temos aqui também um tubo descendo, começa na cavidade nasal, vai descer aqui passando pela faringe, laringe, traqueia. A traqueia se divide em dois ramos, que são os brônquios. Os brônquios se dividem em pedaços bem menorzinhos, que não mostra aqui pra gente, que são os bronquíolos, que termina, aqui ele mostra, ó, em uns cachinhos, que parecem uns cachinhos de uva. Isso tudo é muito microscópico, chamados alvéolos pulmonares. E dentro de cada pulmão, né, nós temos o pulmão direito e o esquerdo, apoiado no músculo importantíssimo chamado diafragma. Então, olha só, a sequência dos órgãos: cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, que se divide aqui para dentro do pulmão. Aí ele tem os bronquíolos dentro dos pulmões e na pontinha os alvéolos pulmonares. Então, o que acontece aqui? Gente, olha só, temos duas coisas que acontecem na respiração. O diafragma, ele sobe e desce. Quando ele sobe e desce, ele abre a caixa torácica, o ar entra. E aí tem um outro momento, né? Quando ele vai fazer outro movimento de subida e descida, onde ele aperta a caixa torácica. Ele vai subir, vai apertar minha caixa torácica, o ar vai sair. Isso é apenas um processo de troca gasosa, mais nada. A respiração mesmo é um processo químico. Ela acontece aqui, lá dentro da célula, mas para o ar chegar lá dentro da célula, o oxigênio chegar, aqui nos alvéolos acontece um processo chamado hematose. Ele é muito importante. O que é isso? É o finalzinho dessa troca gasosa. Vocês estão vendo que aqui tem uns vasos sanguíneos representados? São os capilares. Os capilares são vasos mais finos que meus cabelos, que o fio de cabelo. Eles enrolam aqui nos alvéolos e fazem um processo chamado hematose. O que é isso? O gás carbônico que está aqui, que chegou do sangue do meu corpo, sai do sangue, vai para os alvéolos para poder fazer esse caminho de volta. E o gás oxigênio que entrou, que chegou aqui até dentro do alvéolo, passa para esses vasos sanguíneos e vai para o meu corpo, até chegar lá na célula, esse oxigênio, para poder fazer então a produção de energia que nós falamos lá no primeiro vídeo, tá? Então, esse é o processo, né, da respiração, tá? O ar vai entrar com oxigênio, sair com gás carbônico. Essa troca acontece aqui dentro dos alvéolos, para que esse gás tóxico, oxigênio, saia e o gás tóxico, carbônico, saia e o gás que nós precisamos, oxigênio, vá para dentro da célula fazer a respiração celular, a produção de energia, tá bom? Então agora a gente vai ver, ó, mostrando pra gente a inspiração e a expiração, tá vendo, ó? Aqui, durante a expiração, vamos lá, inspiração, o diafragma desce, puxa a caixa torácica, ela se abre, o ar entra naturalmente, por diferença de pressão atmosférica. Expiração, o diafragma sobe, aperta minha caixa torácica, o ar sai, tá? Vamos então agora na página 131 falar do sistema cardiovascular, que antigamente era chamado de sistema circulatório. O sistema cardiovascular, ele é responsável, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos e ele é responsável por bombear através, né, dos batimentos cardíacos
todo o sangue pelo meu corpo. Agora, prestem atenção. Didaticamente, não existe sangue azul, não existe sangue vermelho, tá? Quer dizer, sangue vermelho existe, né? Por conta da hemoglobina. Não existe essa história de sangue azul, sangue real. O sangue é um só igual para todo mundo. O livro pinta pra gente de vermelho e azul para mostrar pra gente o quê? Que esse lado aqui é o sangue rico em oxigênio e esse aqui é o sangue rico em gás carbônico. Por quê? O sangue ele é vermelhinho. A gente vai falar ainda de sangue pela presença de uma substância, né, a hemoglobina. Mas quando ele vai ficando com muito oxigênio e vai diminuindo a hemoglobina, ele vai ficando mais escuro, assim, um roxo chegando ao preto. Por isso que ele faz essa pintura aqui em azul para diferenciar pra gente, tá? Se vocês observarem, ó, nós temos os dois tipos de sangue passando pelo meu corpo o tempo todo. O sangue vermelho, que saiu do meu pulmão cheio de oxigênio, que é o sangue arterial. Aí ele vem para o coração e é bombeado para todo o meu corpo. E o sangue que está representado em azul, que está cheio de gás carbônico, ele está vindo do meu corpo, chega ao coração e vai para o pulmão, para jogar fora esse gás carbônico, tá? Aqui, ó, nós temos mostrando os tais capilares que eu falei para vocês, que são vasos muito, muito fininhos e que conseguem se ligar aos tecidos, às células, e aí levar o oxigênio e pegar o gás carbônico para retirar do corpo, tá bom? Bom, então a gente agora encerra esse vídeo, senão ele vai ficar muito grande, e vamos fazer um outro para terminarmos de falar dos nossos sistemas.